This is the way. Ah, yes. This is the way. Ah, yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao novo podcast Cadê a Hipótese, Ruth? É um podcast sobre psicologia, neurociências, cultura e sociedade, apresentado por mim, Paulo Bódio, e pelo meu amigo Gabriel Rego. E aí, Gabriel, como que você tá? E aí, Paulo Borges, tô bem, tô bem. Prazer estar com você aqui nesse grande encontro. E você, como é que está? Eu tô bem, é um prazer estar com você aqui nesse encontro. Eu tô com você há quantos anos? Já faz o quê? Mais de 10 anos? Eu acho que faz 12 anos, 6 meses e... Não, tô brincando. Faz uns 12 anos, eu acho. Caramba, mais um pouco, a gente tá mais junto há mais tempo que eu e a minha esposa. Perigoso isso, né? Só tô sentindo essa vibe aí também. Mas tá bom o casamento, tá feliz, estamos Você aqui tá bem? gravando. É. Tô bem, tá fluindo, hein? Estamos agora um novo filho aí, possivelmente, esse podcast. Eu tava preocupado. Gabriel, para quem não sabe, acabou de ser pai, agora no final do ano, e já falou novo filho. Eu tomei um susto agora, achei que era mais um filho. Rapaz, tá muito rápido. Mas é isso aí, nosso novo filho. O filho que a gente fez, né? Foi. É, E eu acho promissor, Paulo Borges. Eu acho que vamos falar de coisa bem legal aí. E espero que dê certo, dê certo. muito bom, Gabriel. Uma coisa, Gabriel, que eu tava pensando muito é o como a gente tem que falar no podcast, porque eu fico muito na dúvida, como que a gente apresenta, né? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Tem gente que fala assim, e aí, amiguinho, amiguinha, e não sei o quê. Eu não sei, eu fico meio na dúvida, Gabriel. Então eu fui atrás de manual de podcast. E aí eu achei um manual de podcast muito interessante. Você já leu o manual de podcast? Não, e me impressiona saber que existe um manual para podcast. Ah, existe. A pessoa que tentou fazer um podcast e não deu certo, ela escreve um manual de podcast. Tem muita gente fazendo isso hoje em dia. Não dá certo, você ensina como dá certo. Eu acho assim que sempre vai surgindo coisas novas e sempre aparece depois o famoso caga-regra, né? Então, Entendi. alguém tá aí para falar o que é o certo e errado. Espero que estejamos de acordo com o manual. Tá aparecendo alguma coisa aí, né? Então, o manual diz que a gente tem que falar de uma forma muito entusiasmada, tem que passar motivação, tem que ter um brilho na voz. Eu tô tentando fazer isso, tô me sentindo uma mistura de Galvão Bueno com Ana Maria Braga. Eu não sei se isso vai dar muito certo, mas eu tô me esforçando, mas eu tô me sentindo um pouco ridículo. Eu acho que faz parte do jogo aí. Talvez, se a gente tiver algum ouvinte algum dia, perguntar se tá indo bem, se tá legal. Então, tem algum lugar para mandar mensagem? Já não. Tem, a gente tem o nosso site, então você entrando no nosso site, Cadê a Hipótese Ruth, do Podbean, você vai encontrar contatos, pode deixar comentários, enfim. Nesse momento, Gabriel, eu acho que poucas pessoas estão escutando. Talvez meus pais, seus pais, nossas esposas, alguns alunos, enfim. A gente pode conseguir depois o feedback deles para ver se esse entusiasmo está passando, ou se a gente acha que está falando entusiasmado, mas está saindo meio depressivo. Eu não sei, a gente vai tentando, mas eu confesso que é estranho. Esse negócio de estar falando desse jeito meio entusiasmado é estranho, é bem estranho. Eu tô gostando, tô me sentindo até mais animado de ouvindo, sabe? Eu tô achando que você tá bem enfático. Vamos embora do modelo Galvão Bueno, Ana Maria. Vamos no modelo Galvão Bueno, Ana Maria. A gente só precisa de um louro aqui. A gente precisa arranjar um louro José aqui do nosso lado. Beleza, Gabriel. E você? O Gabriel tá alegre aqui. Acho que ele leu o manual inteiro. Acho que ele que escreveu o manual. Ô, Gabriel, deixa eu te falar uma coisa. E do que é o nosso podcast, então? Vamos explicar para as pessoas. Deve ter gente até pensando assim, por que esse nome? Cadê a Hipótese, Ruth? E aí, Gabriel, a gente já conta ou não? Olha, eu acho que é importante criar um clima antes, né, para tornar a história mais interessante. Eu acho que vale a pena deixar rolar. E ao longo dos episódios vamos dando umas dicas. De repente, até o 100º episódio a gente conta, tá? Beleza, até o 100º episódio. Eu acho bom a gente não contar de uma vez. Se a gente contar agora, ninguém vai saber, porque acho que ninguém está escutando. A gente vai segurando. De repente, lá pelo 20º episódio, a gente dá uma pista. E se as pessoas nos ajudarem financeiramente, quem sabe, né? A gente pode até contar isso antes, né? Pode ser, vamos fazer o seguinte: 10 mil ouvintes ou 10 mil reais na conta, a gente conta a história. Perfeito, perfeito. Pode- Então,
Começando agora, 10 mil ouvintes. Vamos lá, pessoal. Segue a gente. Gabriel, então o nome a gente não vai contar hoje, é uma piada interna, mas em breve a gente vai relatar e descrever por quê, cadê a hipótese Ruth. Mas e do que é o nosso podcast? Então vamos explicar para as pessoas qual que é a nossa ideia. Eu pensaria, Paulo Boggio, uma forma boa de explicar seria falar sobre temas da cultura, falar sobre filme, falar sobre livros que estão saindo e que tocam em assuntos sobre comportamento humano, coisas que a neurociência e a psicologia podem falar ou ter ideias a dar, né? Entendi. Gabriel, deixa eu te perguntar uma coisa. Então, esse podcast é um neuropodcast? Eu acho que é um termo que vai vender bastante. Se falar que é um neuropodcast e colocar um quântico depois, eu acho que fica sucesso, hein? Entendi. Então a gente pode inclusive vender o nosso neuropodcast quântico como estratégia de coaching. De coaching. Eu acho que é sucesso. Onde está a neurohipótese, Ruth? Onde está a neurohipótese, Ruth? Então, você que está ouvindo nosso podcast, esse podcast não é sobre isso. A gente não é neuropodcaster, nem neurocoaching. A ideia do nosso podcast é falar de uma forma descontraída, com um senso de humor, sobre neurociência, sobre cultura, sobre psicologia, mas sem cair nas neurobobagens e, na verdade, ajudando até a desmistificar muito dessas neurobobagens. Hoje em dia, a quantidade de pessoas que coloca neuro na frente, então, é neuro isso, neuro aquilo, e isso é só para vender, é só para dar uma cara de que tem mais sofisticação, ou que tem mais profundidade, mas não necessariamente tem. Então, a nossa ideia aqui é exatamente desmistificar tudo isso, e por isso que a brincadeira do Neuropodcast era só uma brincadeira. Isso aqui é um podcast de ciência, de tecnologia, de cultura e de sociedade, com informações técnicas, com informações científicas. A gente vai sempre prezar pelo rigor, mas com bom humor e de uma forma que todo mundo acompanhe, goste e curta ouvir. Tem uma questão só para colocar, não sei se tu lembra na época, que tu vai lembrar porque tu vai saber. Manda. Tu vai saber. Aquela história do vestido que era branco ou azul. Ou Eu lembro. Lembra bem, que saiu no Fantástico falando sobre esse vestido, cara. Foi sobre o vestido. Foi sobre o vestido, para você ver, né? A gente estuda, e quando o Fantástico chama a gente para uma entrevista para falar de vestido. Não, assim, falando mal do pessoal que discute sobre vestidos, mas foi sobre isso. Mas na verdade é uma discussão bem interessante, né? Porque aquilo lá viralizou e é um tópico muito forte dentro da psicologia sensorial e da percepção, né? Então tem uma discussão bem interessante aquilo lá, né? Sobre por que as pessoas viam de forma diferente. Então, se você quiser saber, olha, procura aí na internet, no Google, vai lá, Fantástico Paulo Boggio vestido azul e dourado. Tu sabe que a ideia é que rolou uma neurobobagem na época, que falavam que quem viu vestido de azul, como ele branco, ou marrom e dourado, é porque usava o hemisfério direito ou esquerdo do cérebro. Uhum. Então, Eu gosto de usar os dois de hemisférios. vez em quando, né? Botar um pra descansar. Põe... Pra não gastar muita energia, né, gente? Vamos usar um por vez. Não, mentira, você faça não. Dorme com o olho direito fechado e o esquerdo aberto, mantém o hemisfério ativo. Pois é isso. Isso é neurobobagem, gente. Então é exatamente isso, né? O nosso podcast, ele tem essa finalidade de desmistificar, de não cair na neurobobagem, de não pôr o hemisfério esquerdo para dormir enquanto o direito está fazendo atividade, musculação. É muita bobagem, né? E tem muita bobagem, às vezes, sendo falado até por pessoas que, a princípio, sabem o que estão falando, mas querem vender, querem divulgar de uma forma, às vezes, um pouco, para não ser muito indelicado, um pouco frouxa, né? Uma forma um pouco solta, né? O conhecimento. Então, aqui, a ideia nossa é falar de uma forma descontraída, engraçada, mas com algum rigor, né? Algum, né, Gabriel? Vamos tentar. A gente vai tentar ter algum rigor. Manter algum nível aqui. Algum nível. E aí, Gabriel, para esse nosso primeiro episódio, a gente ficou discutindo, né? O que seria legal a gente conversar e trazer de tópico. E um dos tópicos muito importantes, tanto do ponto de vista científico, mas também para vida em sociedade, né? É a questão do livre-arbítrio, né? Esse é um tópico quente na psicologia, na filosofia, na religião, nas neurociências, e tem uma discussão muito forte, inclusive, não só sobre o que é o livre-arbítrio, mas também sobre se a gente tem livre-arbítrio ou se a gente, na verdade,
tá determinado a seguir coisas que não foram decididas por nós. Vamos falar disso então? Vamos falar sobre livre-arbítrio. E eu posso começar com uma pergunta para você. Manda. Estamos aqui gravando esse podcast. É uma escolha nossa ou fomos aí determinados a estar nesse momento fazendo isso? Essa pergunta é excelente, porque ela já traz exatamente essa ideia do quanto a gente é livre ou não para decidir. Porque a gente poderia pensar: quanto tempo a gente falou que faria um podcast? E por que só agora está sendo feito? Quais que são as contingências? O que está acontecendo nesse momento que de repente determinou que agora a gente gravaria o podcast? Ou não, a gente simplesmente decidiu fazer o podcast? Eu tenho uma visão meio híbrida dessa história, que é uma visão que a gente já vai discutir um pouquinho sobre isso, que é essa ideia meio do compatibilismo, né? Você compatibilizar desde alguns elementos deterministas com alguma espécie de livre-arbítrio, alguma espécie de decisão, nem que ela não seja completa, né? Então, de certa forma, a gente está aqui por esse híbrido. A gente não estaria aqui em outro momento, porque não seria possível, e não porque a gente não teria decidido, mas para estar aqui, alguma coisa a gente também modificou em conjunto com as contingências. Eu sigo o voto do relator, eu sou a favor dessa linha de pensamento, achei muito boa. Seria interessante a gente definir um pouco, então, para quem está ouvindo, talvez não conheça, quais seriam as principais linhas Isso, que falam sobre livre-arbítrio. Você isso. poderia dar uma. Beleza, então, para entender livre-arbítrio, a gente precisa primeiro entender alguns termos, porque quando você entra numa discussão sobre livre-arbítrio, uma das coisas que a gente vai escutar é: o fulano tem uma visão determinista, o fulano tem uma visão compatibilista. Então, o que são essas visões? Então, quando a gente pega, por exemplo, a visão determinista, ela basicamente é uma tese de que fatos sobre o passado remoto, em conjunto com as leis da natureza, implicam que há apenas um único futuro. Não tem como ser diferente. E aí isso tem uma visão, inclusive, construída sobre a física, principalmente a física mais newtoniana, uma visão mais determinista mesmo. Então, existe uma sequência de causa e efeito. E isso traria uma visão determinista que muitos agora levam para a vida em geral. Então, a gente seria completamente sem livre-arbítrio, por uma questão determinista, que é uma sequência de causas e efeitos definidas, inclusive, do ponto de vista físico. Isso é uma visão que vem de Newton, de Laplace, enfim, então é uma visão que vem por aí. O que você acha dessa visão? Eu acho interessante e já surgiu uma reflexão. Primeiro ponto aqui com um passarinho cantando na janela. Tem um passarinho. Você que está escutando a gente, o nosso podcast ele é feito na minha sala aqui no laboratório, e os passarinhos vieram nos escutar. Ele tá fazendo o primeiro ouvinte. É o primeiro ouvinte. Nosso primeiro ouvinte é um passarinho, deixa eu ver qual é. É um sanhaço azul. Sanhaço azul, é um Pô, excelente passarinho. obrigado, Ciência Azul, pela sua participação. Primeira reflexão que fica, você falou do determinismo, achei interessante. Só para entender, então, seria uma sequência de eventos que já vão de relação de causa e efeito. Então, uma coisa vai levar uma a outra, já determinada por essa coisa inicial. Exatamente. Mas essa sequência seria, de alguma forma, existiria algum caráter aleatório nela? Porque, por exemplo, a centésima ação já está determinada pela primeira Uhum. ou apenas pela 99ª? Se a gente for no limite, tudo já estaria determinado no princípio. Desde o comecinho. Desde o comecinho, seria uma visão extremamente radical, bem radical. E uma outra visão um pouco mais frouxa seria que existe algum caráter de aleatoriedade no caminho, Exatamente. mas que assim, tá. E que aí, lembrando que o nosso podcast é um neuropodcast quântico, na verdade, boa parte da mudança começa a vir com alguns princípios, por exemplo, o princípio da incerteza do Heisenberg, que aí começa a entrar a física quântica mostrando que há uma possibilidade de variação, né? E aí a gente não seria esse determinismo 100% radical. Mas essa variação nessa visão determinista, mesmo assim não seria livre-arbítrio ainda, porque talvez fosse algo da vontade, mas seria de uma. Exato, Tá. exato. Seria algo aleatório. Poderia ainda ter algo aleatório. E aí a gente começa, obviamente, a entrar nas discussões também mais filosóficas e
psicológicas também, e também neurocientíficas, porque a gente começa a ter alguns estudos tentando entender o quanto as nossas ações já estão determinadas antes da gente ter consciência. E aí a coisa começa a ficar mais interessante, que é o quanto a gente tem livre-arbítrio ou o quanto a gente acha que tem livre-arbítrio, porque a gente acha que age depois que a gente decidiu agir e tomou consciência sobre essas ações. E aí a história começa a ficar bem interessante. Tá, então, legal. Você falou do determinismo. Quais seriam esses experimentos? Tem um nome que eu ouvi falar do Benjamin. Benjamin Libet. Grande Benja. O Benjamin Libet. Então, tem várias formas de se estudar a atividade cerebral, né? E uma delas é usando eletroencefalografia. Eletroencefalografia, para quem nunca ouviu falar, são aqueles eletrodos que você coloca sobre a cabeça, no scalp, e ele mede a atividade elétrica. De uma forma muito simplificada, é um pouco isso, a atividade elétrica do seu cérebro. E aí, essa atividade elétrica, a gente consegue entendê-la com uma resolução de tempo muito boa, então da casa dos milissegundos. E aí, com isso, a gente consegue quase que contar uma história da atividade cognitiva. Então, a gente vai ver lá, por volta de 770 milissegundos, uma atividade elétrica relacionada, por exemplo, ao processamento visual, depois à construção da imagem, depois à compreensão da imagem, os processos atencionais. Então, a gente consegue contar uma história no tempo. E o Libet montou um experimento muito interessante que era sobre o momento no tempo em que as pessoas tomavam consciência e de que elas tinham decidido, por exemplo, movimentar o dedo. Então, basicamente, a ideia, de uma forma muito simples, é que elas tinham que sinalizar o momento que elas decidiram mover o dedo, e aí eles analisavam esse momento com relação a ela mover de fato o dedo, e olhando para o eletro, o que eles descobriram é que antes dela colocar que ela tinha decidido mover o dedo, o eletro já estava sinalizando uma alteração disso. E a gente está falando aqui de uma diferença aí de uns 300 milissegundos para trás no tempo. Então, quando ela dizia que tinha decidido, na verdade já tinha um sinal elétrico mostrando que já tinham coisas acontecendo com relação ao fato dela levantar o dedo. E aí muita gente começou a extrapolar esses dados para dizer que isso era um sinal de que a gente não tinha exatamente um livre-arbítrio, porque já tinha sido definido antes e depois a gente só estava tomando consciência sobre essa definição, né, de decidir, né? Então, essa história toda, e aí muita gente levou isso para o limite. Hoje em dia já não se vê muito esse dado dessa forma, mas esses dados eles abriram um pouco essa discussão sobre livre-arbítrio usando algumas ferramentas de neurociências. Esse componente, para quem é da área ou gostar, ele chama readiness potential, é um potencial de preparo para ação, que é muito mais o que quer dizer do que de fato livre-arbítrio, né? Tem um outro estudo na neurociência também usando ressonância magnética funcional e chegou a uma conclusão parecida com o do grande Benja, e seria o que o Benja achou que isso seria 300 a 500 milissegundos antes. Um estudo com ressonância magnética identificou até 6 a 8 segundos antes, foi isso? Exato. Ou seja, também era mexer o dedo, mexer o braço, Isso, você aperta o botão e era 6 segundos antes, eles já tinham uma noção de qual dedo seria. Mas claro que não era 100% de certeza. Eram, né? E uma das questões interessantes por que esses estudos vêm, né? Porque a ideia é, de uma forma simples, alguém pode falar, eu tenho livre-arbítrio, quer ver? Eu decidi que agora eu levanto o braço. E a pessoa vai e levanta o braço. O que esses estudos mostram é que antes dela levantar o braço, alguns milissegundos antes, em alguns casos, no caso desses estudos que você citou, às vezes até segundos antes, já tinha um sinal de que ela iria fazer isso. E alguns usam isso para falar sobre livre-arbítrio. Mas o interessante dessa história toda é que, e aí isso no inglês, né, que é o tal do free will, é que existe o free will, mas existe o free want, que na verdade é a capacidade que a gente tem de vetar o comportamento, por isso que não acontece sempre. Então, quando você acredita que na verdade isso é um sinal de que a gente não tem livre-arbítrio, se a gente consegue interromper um movimento, isso está mostrando que a gente foi capaz de atuar e agir sobre ele, que é o tal do free want. Então, Benjamin Libet, ele fala, então, da ideia de que teríamos esses determinantes antes, que seria alguma coisa que estaria orientando os comportamentos e ações. Você falou, claro, o experimento é muito simples com o movimento do dedo, né? Será que isso também se aplicaria a questões mais complexas, sei lá, de um casamento, escolher, né, se você vai comprar uma bicicleta ou casar? O que você acha disso? Então, aí começa também a ser essa história que aí é a minha concepção meio híbrida, né? Então, algumas coisas a gente vai
se engajando por vários motivos. Então, por exemplo, a gente trabalhando junto, tem uma série de acasos que nos colocou juntos. Então, o fato da gente estar aqui não é por total livre-arbítrio. Tanto que um dos termos, uma das discussões que se coloca sobre livre-arbítrio é a questão da sorte ou do azar. Então, assim, dependendo de onde você nasce, da família que você cai, você já tem algumas coisas determinadas, né? Perfeito. E isso tem um impacto, inclusive, importante do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista acadêmico, né? Então, você já tem alguns determinantes. Você não está realmente livre, Completamente livre. né? Para falar assim, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu quero voar. Exato, você veio sem asa, exatamente. Eu queria estudar em tal local e você não tem às vezes condições, ou se eu queria morar. Não, tem coisas que já foram determinadas. Por isso que uma visão intermediária, ela talvez seja um caminho, né? Ou seja, que seria uma visão que qual seria o nome dessa visão? Uma visão mais compatibilista, que é você Compatibilismo. conseguir entender que o mundo ele é determinado, existe determinismo, mas isso não é incompatível com a possibilidade de alguns cursos de ação. Tá, de você ter um grau de decisão. Então, Benjamin Liber, tem o Liber no seu, desculpa, Benja, a ideia do free want já é um pouco, então, É um pouco associado isso, que ao a ideia compatibilismo. é uma ideia do veto, né? Você pode vetar um comportamento, não necessariamente ele vai acontecer sempre, E né? quando eu veto comportamento, eu dou a chance de ter outros cursos de ações. De ter outros Talvez cursos que de esses outros ações. cursos também tenham um certo grau de algo determinado também. Tem. Eu não vou dar um soco em você, mas, por exemplo, eu vou ter um repertório que me falaria, não, dê um abraço no cara. Exato. Mas eu escolhi parar. É. Então, você crê que existe um grau de liberdade nesse ponto? Exato. E o veto a gente pega até em situações atípicas. Por exemplo, você disse, eu não daria um soco em você. Mas talvez, se você estivesse sob efeito de alguma droga, talvez o veto você não conseguiria implementar. E aí você viria me agredir. E aí a gente está vendo o efeito, por exemplo, de uma substância sobre a capacidade de veto, de free want, né? Então isso mudaria o teu curso. Ou seja, por isso é esse híbrido, né? Interessante, interessante. E aí tem uma série de estudos também em psicologia que vão mostrando que você tem esses graus de consciência, níveis de atenção que poderiam determinar, então, sua capacidade de vetar ou não alguma coisa. Exatamente. Então, esses estudos também sugeririam que existiria essa liberdade nesse grau de eu posso decidir, menos vetar, minimamente vetar. Além de vetar, será que é possível também escolher por vontade própria? Então, e aí isso é interessante. A gente depende do como a gente for olhar o que quer dizer escolher. Ah, legal. Porque se você acreditar que você escolhe simplesmente sem nenhum determinante antes, por que você escolheu? Tá. Então, quando eu vou fazer uma escolha, de alguma maneira eu já tenho alguns elementos prévios que estão sendo processados e me ajudando e me guiando para algum lugar. Tipo, a vontade, a necessidade, um desejo. Às vezes é o contexto, às vezes as pessoas que estão no meio, na interação. Então, a gente faz os estudos aqui em psicologia e neurociência mais social, a gente vê, às vezes, o tipo de decisão que alguém toma é diferente em função do contexto, e a pessoa, às vezes, ela nem percebe que ela decidiu diferente, ela acha que aquela é a forma típica dela decidir, e, na verdade, ela está decidindo em função de uma variável que a gente manipulou sem ela ter consciência. Ou seja, ela tem um elemento em que ela tomou uma decisão, e ela acredita que tomou, mas, na verdade, ela foi influenciada por uma variável. Por isso que alguns autores colocam que, na verdade, não é exatamente um livre-arbítrio que a gente tem. O que a gente tem é uma explicação a posteriori, Tá. que é a consciência, né? A gente tem a consciência de algo que a gente escolheu fazer, a gente acredita que isso foi a escolha por si só. Então, contar depois do que aconteceu, né? Então tem essa história toda. Tem vários autores que vão nessa linha, né? Que discutem um pouco essa ideia de uma explicação a posteriori. Outros já não, né? Outros já são muito radicais e com uma ideia de que livre-arbítrio é uma ilusão completa. Saiu agora o livro do Sapolsky falando Exatamente. essa discussão atual, então. Tá, mas você acha que na maior parte dos casos a visão acaba sendo assim, tá, existem determinantes, não podemos negá-los, mas qual o grau de liberdade que eu tenho? Então, Sapolsky acha que não tem nenhum, então. Ele acha que somos completamente determinados. Ele vai pro limite. Você já ouviu falar do paradoxo de Sapolsky? Não, Não? não. Tem alguém, eu vi uns comentários, eu não conheço muito bem, mas esse seria assim, ele é livre para falar que não existe liberdade. Exato. Seria o primeiro ponto aí contra
contra a própria teoria. Então, é isso. Olha, você vê, o Sam Harris também é outro que escreve muito livro de divulgação e ele também vai no limite, né? Ele coloca: livre-arbítrio é uma ilusão. Nossas vontades simplesmente não são de nossa própria autoria. Pensamentos e intenções emergem de causas de fundo das quais não temos consciência e sobre as quais não exercemos nenhum controle consciente. Não temos a liberdade que pensamos ter. É, na verdade, mais do que uma ilusão, na medida que não pode ser conceitualmente coerente. Ou nossas vontades são determinadas por causas anteriores e não somos responsáveis, ou são produto do acaso e também não somos responsáveis. Essa é uma definição bem radical, né? Ou seja, a gente não tem livre-arbítrio mesmo, e independente do porquê a gente agiu de uma determinada maneira, a explicação tira a responsabilidade do agente, né? Tira uma responsabilidade moral, né? Porque se eu não sou né? Se eu não fui quem determinou aquela ação, ela foi determinada, eu não sou responsável. E isso tem um impacto dramático do ponto de vista, inclusive, social, penal, jurídico, né? Que a gente traz para uma outra discussão. E aí, quando a gente vê, às vezes, isso, né? Parte do argumento dele é de que a gente não tem controle sobre consciente sobre uma série de causas de fundo. De fato, a gente, fazendo neuro, a gente sabe, tem uma série de processamentos em redes paralelas, automáticos, implícitos, que a gente não consegue ter consciência. Mas esse próprio processamento, ele foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, em parte por vários determinantes. E talvez, em parte, é o que alguns autores colocam, por escolhas próprias, né? Sim. Dependendo da escolha, eu vou fortalecer mais ou menos um determinado tipo de decisão futura. Por isso que talvez seja realmente mais um híbrido, né? E esse Sam Harris Aham. é um descontrolado, então. Você tá Eu falando. não sei eu não sei se ele é descontrolado, mas olha só que interessante, talvez. Enfim, mas olha só, o Michael Gazzaniga, para quem nunca ouviu falar do Michael Gazzaniga, é um dos pais da neurociência cognitiva, é um psicólogo que trabalha com essa parte mais de neuro, e ele discute muito o quanto um curso de ação ele é automático, determinístico, modularizado, enfim. Ou seja, ele tem uma visão de que existe uma maquinaria por trás com uma série de questões determinadas. Mas ele mesmo coloca o seguinte: somos agentes pessoalmente responsáveis e devemos ser responsabilizados por nossas ações, mesmo que vivamos em um universo determinado. Então tenta um meio do caminho, né? Um meio do caminho dessa história. Uma autora que eu acho que talvez traz essa discussão para um outro patamar e que talvez resolva um pouco isso é a Patricia Churchland, que é uma neurocientista. Ela tem um livro bem interessante sobre consciência, e a discussão que ela traz de livre-arbítrio é muito joia, porque ela começa dizendo o seguinte: livre-arbítrio é uma expressão enfeitada com armadilhas semânticas, e que ela prefere evitar isso. Então, essa é uma outra forma de olhar o problema, que talvez a gente está discutindo livre-arbítrio agarrado a um conceito que ele por si só é uma armadilha e faz a gente cair um pouco nessa discussão, uma visão determinista, um livre-arbítrio completo, como se a gente fosse livre para fazer qualquer coisa e não existissem determinantes, enfim. E ela traz um pouco para essa discussão que talvez seja mais uma armadilha semântica, né? O que você acha disso? Eu acho que é interessante, porque fica difícil definir uma coisa tão complexa como isso, essa liberdade de ação, de pensamento, tal, com um termo tão simples, né? E aí, tal, o que esse termo traz e as consequências que você falou. Acho legal a ideia do Gazzaniga que tu disse, que ele falou, então, que mesmo que não tenhamos esse livre-arbítrio, o ato de pensar ou acreditar seria interessante. Porque você falou em um certo momento que existem consequências de achar que não há liberdade, que não há livre-arbítrio. Uhum. Então tem um estudo, eu vou lembrar do Walls e do Schuller, que eles falam que as pessoas que quando não acreditavam em livre-arbítrio, elas tendiam a mentir mais, enganar mais. Ou seja, existem consequências reais de acreditar ou não. Então, o ato de acreditar seria por si só uma liberdade também, não? Seria uma... Então, isso é bem interessante. Primeiro porque mostra que dependendo da concepção filosófica que a gente tem uma consequência. E o mais interessante é, se tem uma consequência, existe um determinismo, porque eu coloquei a variável e manipulei as respostas,
mas ao mesmo tempo as pessoas responderam, né? Então, é uma mistura entre você preparar um experimento de maneira que ela responda de uma determinada forma e ter uma resposta sobre isso. É um nó, é um nó. Tô achando. É um nó bem determinístico. Não, tá. Bom, então, assim, eu acho legal pensar. Porque se você for ver, o experimento manipulou uma variável que conseguiu mudar o curso da resposta. Exatamente. Então, houve alguma liberdade de mudança aí, no caso. Ou não. Ou não. Na verdade, o experimentador conseguiu levar o voluntário dele a responder do jeito que ele queria. Cara, é curioso pensar nessa Não é? questão. Também. Foi determinado pelo experimentador. Foi determinado pelo experimentador. Mas aí o fato de alguém poder ter um grupo que escolheu ou não escolheu, foi levado a pensar de um jeito ou de outro, há uma liberdade de mudança no ato de pensamento. É determinado por uma coisa anterior, mas há uma liberdade no grau de expressão disso, que não é determinado por ela mesma, mas alguém influenciou isso. Alguém influenciou. Ou seja, o experimentador escolheu Aham. influenciar um grupo ou outro de uma forma diferente. Ou não escolheu isso, viu? Então, mas então olha só, o experimentador escolheu manipular uma variável e conseguiu determinar a resposta dos participantes. Então a gente está dizendo que a resposta do participante é determinada. É determinado. Aí a pergunta a gente vai um passo para trás. E a escolha do experimentador para fazer esse experimento? Ele tomou decisão para fazer 2 grupos. Só que ele também foi determinado. Por quê? Porque em ciência a gente tem então um grupo experimental e um grupo de controle. Tá, E por que ele fez essa pergunta? Porque na linha de pesquisa dele é uma pergunta. Então tem um monte de determinantes. Agora, ele poderia ter escolhido uma outra técnica, ele poderia ter feito de outro jeito, mas às vezes é o determinante financeiro. O laboratório dele tem mais dinheiro ou menos dinheiro, vai definir se ele vai fazer um estudo com X pessoas, com Y pessoas. Eu fico preocupado agora em pensando no ouvinte, se ele tá confortável com a situação, ou se já chorou já, se tá triste. É porque se o ouvinte está acompanhando a discussão, ele está vendo que a gente tá trazendo uma visão determinista, é uma visão compatibilista, mas vai e volta, né? Vai e volta. E essa é uma discussão, e aí o John Searle é um filósofo, ele, de uma forma muito interessante num livro dele, ele coloca, eu não lembro exatamente como que é a frase, mas é algo mais ou menos assim, de que deve ser alguma coisa muito séria, não só o problema do livre-arbítrio, mas centenas de anos se discutindo se existe ou não e ninguém ter chegado numa conclusão, né? Perfeitamente. Porque esse é um ponto, ninguém chega numa conclusão. E por isso que às vezes eu acho que a Patrícia Churchland está correta, acho que é uma questão semântica. Semântica. Ou seja, o que a gente está chamando de determinar ou não determinar, o que a gente está chamando de escolha ou não escolha, o que esses experimentos em psicologia e neurociências eles informam ou não sobre livre-arbítrio, né? Eu não sei, ela que também fala na perspectiva não binária do livre-arbítrio, porque acho que a questão semântica traz também no bojo esse problema do pensamento binário humano, né? A gente tende a tornar tudo muito raso e falar que é ou não é, sim ou não. Então, a discussão, por exemplo, que se teve sobre inteligência e consciência durante séculos, a gente fala assim, os animais não são inteligentes. Né? Os animais não têm a consciência como o ser humano. E aí você tem uma série de estudos posteriores que vão mostrando que sim, eles têm inteligência. E se você determina diferentes tipos de inteligência, eles podem ter até mais que a gente, né? Por exemplo, sei lá, chimpanzé tem uma forma de memória visual ali muito maior que a nossa. Então, assim, será que pensar que ter ou não ter livre-arbítrio não seria por si só um engano já inicial? Talvez não seria algo tão delimitado ou tipos de situação. Essa é uma perspectiva que ela traz, né? No sentido de que você assumir, para quem é crítico, por exemplo, daqueles que acreditam em livre-arbítrio, a crítica é porque eles consideram que livre-arbítrio significaria tudo não ter causa, tudo não ter antecedente. Isso Não faz sentido. faz sentido. Não faz sentido. É aquilo que a gente falou agora há pouco. O local onde você nasce determina muita coisa. E talvez Sobre a sua vida. seja esse engano que muita gente fala assim, eu sou livre de esquecer que existem coisas que estão influenciando ela. Estão me influenciando. Esse é o ponto. Ou seja, entender que existem determinantes, sim. O outro lado, que aí é a crítica com relação aos deterministas, é quando você vai também no limite. Acreditar que tudo já foi determinado. E se a gente for nesse limite, o que algumas pessoas colocam de forma provocativa, então tudo já estaria decidido há bilhões de anos, né? Porque é toda uma sequência de causa e efeito e a gente está hoje aqui por conta de
uma sequência no tempo, né? Aí também não faz sentido. Por isso que a visão, eu sou mais adepto de uma visão compatibilista. Entende que existe um universo determinado, mas existe a possibilidade de mudanças de curso, né? Tô pensando agora, fui longe aqui, fui longe. Então volta. Eu peguei uma ideia assim interessante e eu comecei a viajar aqui na maionese, mas agora eu tô voltando. Eu não sei, porque se pensar assim que o universo teve essa linha de ações tão determinadas para chegar aqui nesse momento, nesse podcast, eu vou falar assim, por quê, né? Por quê? O que que tá acontecendo, bicho? Mas eu me lembrei que, na verdade, o universo é gigante, né? Então a gente é só uma poeirinha no cantinho de uma galáxia qualquer e a gente tá pensando sobre ele, né? Como se fosse muita coisa. Como se fosse muito. Talvez o universo esteja bem determinado mesmo. É. Inclusive a ideia de que um dia vai acabar a galáxia. E o nosso grãozinho que a gente vê em detalhe, na verdade, no macro, né? Olhando o todo, ele E esse grãozinho tá pegando fogo, né, bicho? Só pra lembrar também. tá pegando fogo. Tá. E esse vai ser um dos tópicos de um podcast no futuro. A gente tem uns trabalhos bem interessantes sobre percepção e mudanças climáticas. O Gabriel tem participado ativamente de alguns estudos internacionais nessa área sobre percepção, mudança climática, teoria conspiratória. Esse é um tópico. Acompanha a gente aí no podcast, porque esse é um tópico bem interessante. Será que a gente pode fazer alguma coisa que mude, né? Ou seja, a gente é determinado ou não, de novo, né? A gente vai ficar a vida inteira falando disso, Gabi, e não vai sair do Não. lugar. Então, só pra constatar, aquele mandão você falou do Galvão Bueno, falou da Ana Maria Braga, falou agora o Faustão também, né? Grande Faustão. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho, exatamente. Tá, boa. Muito bem, Gabriel. A gente falou e Disse nada. disse nada. Isso é isso. É Mais isso. questão do que resposta. Mais questão do que resposta. Mas é legal pensar, acho que fazer tem que aquela mensagem final, né? É, Leve pra casa, entender que existem posições diferentes nessa perspectiva É, e que até a forma de pensar sobre o livre-arbítrio muda assim com o passar do tempo. exatamente. O Gazaniga traz uma resposta legal e a Patrícia Churchland, para mim, eu gostei bastante também. É né? muito Obrigado interessante, por é. apresentar, que é entender que talvez haja graus. Só um exemplo final para fechar, que é a ideia do, sei lá, uma pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo, Uhum, a ideia de pensamento intrusivo. isso. Então, no máximo de falta de liberdade, ela não controla sequer os pensamentos Sim. dela. E talvez a gente também não controle tão fortemente, mas temos algum grau de escolha de, pelo menos, só olhar para o outro lado, ignorar o pensamento. Então, assim, existe essa diferença, por exemplo. Exato. Existe. É exatamente isso. É exatamente isso. É um bom resumo. Se você gostou dessa discussão, além do nosso podcast, a gente vai colocar no site, nos links e na descrição, algumas sugestões. Olha, algumas sugestões de livros, se você quiser ir adiante e aprender mais sobre livre-arbítrio. Então, um dos autores que a gente citou aqui na conversa foi o John Searle. Ele tem um livro muito interessante chamado Freedom and Neurobiology. Bem interessante esse livro. Tem um livro do Sam Harris, que é chamado de Free Will, é um livro específico sobre livre-arbítrio, né? Tem um livro do Michael Gazzaniga que se chama Who is in Charge, que é sobre livre-arbítrio e toda a ciência, todas as neurociências por trás disso. E tem um livro muito legal que é uma discussão, na verdade, ele não é um texto corrido, é um diálogo entre o Greg Caruso e o Daniel Dennett, né? Cada um com uma posição bem diferente sobre livre-arbítrio e as consequências, inclusive, disso no modelo de justiça, né? No modelo, por exemplo, de retributivo de justiça, como que ele funciona se a gente, por exemplo, não atribui que existe livre-arbítrio ou não atribui que existe agência moral, responsabilidade moral, quais são as consequências, né? O tipo de punição, que tipo de punição você dá se, de repente, a discussão de livre-arbítrio colocada de lado porque não teria, enfim. Então são livros bem interessantes para quem quiser aprofundar mais no tema, né? Para quem quiser conhecer mais sobre o tema. A gente vai voltar muito sobre isso, porque esse é um tópico muito importante. Como vocês viram, é um tópico de muita polêmica, é um tópico que não está estabelecido, algumas pessoas vão se posicionar de um jeito, outras vão se posicionar de outro, mas esse posicionamento, às vezes, ele é muito mais uma polarização sobre visões de mundo do que, de fato, um consenso, uma tentativa de achar exatamente quais são os limites do livre-arbítrio na nossa, por exemplo, na nossa espécie. Então, segue aí o podcast e as dicas de livro aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio e até o próximo.
Até o próximo, pessoal. E é isso aí. Valeu, Paulo Borges. Valeu, Gabriel Gaudêncio. Um abraço. Abraço.